Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ilquias e nessa aula nós vamos estudar um pouquinho sobre a geometria das moléculas, a geometria molecular. Para iniciarmos, nós precisamos saber que as moléculas elas são tridimensionais. Então, quando os átomos se ligam, formando moléculas, eles tendem a ocupar um espaço, ali na molécula. E esse espaço, o local onde os átomos ocupam, vai depender de uma teoria chamada teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Porque são esses elétrons da camada de valência que fazem a ligação covalente e formam, então, as nossas moléculas. O que essa teoria diz? Essa teoria tende ao seguinte: ali você tem um compartilhamento de elétrons e cada átomo tem seus elétrons na camada de valência. Nós sabemos que os elétrons eles possuem carga negativa, então eles tendem a se repelir, né? Então, a geometria que as moléculas ocupam, que cada átomo, a posição que cada átomo ocupa, é visando minimizar os efeitos dessa repulsão dos elétrons ali na camada de valência. Então, eles vão ali se repelir até ocuparem uma posição que seja mais estável para eles dentro daquela molécula. E aí, cada molécula acaba adquirindo a sua geometria própria. Então, a geometria da molécula ela depende de dois fatores principais, que são a quantidade de átomos que ficam ao redor do átomo central. Então, numa molécula, nós vamos ter um átomo central e outros átomos ligados a ele. E aí, essa quantidade de átomos que estão ligados nesse átomo central vão também ajudar na determinação de qual vai ser a geometria que a molécula vai adquirir. E, além disso, os átomos centrais, eles podem... tem ali os elétrons deles que fazem a ligação com os outros átomos, mas também pode ser que ele fique com alguns pares de elétrons que não fazem ligação, que ficam ali desemparelhados ao redor dele. Então, tudo isso influencia na geometria da molécula, é o que nós vamos ver no decorrer dessa aula. Primeiro, nós vamos começar com as moléculas mais simples, as moléculas diatômicas, moléculas formadas por dois átomos. Você vai perceber, né, que se ela é formada por dois átomos, ela não vai ter um átomo central. Então, essas moléculas, eu vou usar aqui o exemplo da molécula de hidrogênio. O hidrogênio tem um elétron em sua camada de valência e quando eles fazem a ligação por compartilhamento, ela adquire esse formato. Então, como nós temos somente dois átomos fazendo a ligação química, essa ligação realizada por eles, como são só dois, vão adquirir ali uma geometria que a gente vai chamar de linear, porque só temos dois átomos na molécula. Então, já fica aí a primeira dica, né? Se só tiver dois átomos na sua molécula, a molécula vai ser linear, porque um está de um lado e o outro está do outro, fazendo a ligação química. Nós vamos também agora ver as moléculas que são triatômicas. Aí eu trouxe alguns exemplos aqui, né? Triatômicas possuem três átomos, formando essa molécula. Molécula de água, a molécula de gás carbônico e também o cianeto de hidrogênio ou o ácido cianídrico, né? Dependendo das condições. Qual a geometria que essas moléculas adquirem? Agora, nós vamos ter um átomo central e nós vamos ter dois átomos ao redor dele. E nós vamos ver um caso aqui do dióxido de carbono. Por quê? Nós vamos começar por ele. Porque quando o dióxido de carbono faz suas ligações, forma sua molécula, o átomo central, que é o átomo de carbono, ele não fica com nenhum elétron sem estar participando da ligação. Nenhum dos seus elétrons da camada de valência fica sem participar da ligação. Então, ele fica nesse formato aqui, ó. O átomo central, o átomo de carbono, os dois átomos de oxigênio se posicionam ao redor dele e aí eles fazem as ligações químicas por compartilhamento. Então, verifica aqui que o carbono, como ele tem 4 elétrons em sua camada de valência, os 4 vão participar das ligações químicas com o oxigênio, não sobrando nenhum outro elétron desemparelhado. Então, os elétrons aqui, né, os pares de elétrons que foram formados, essas nuvens eletrônicas que nós temos ao redor do átomo central, elas tendem a se repelir. E nessa repulsão, elas vão adquirir aí um formato linear, porque a repulsão máxima que elas podem adquirir forma um ângulo aí de 180 graus. Então, quando você tiver uma molécula formada por 3 átomos, você tem um átomo central e 2 átomos ao redor dele, e não tiver nenhum elétron não ligante no átomo central, ela vai adquirir um formato, uma geometria, né, linear. Casos de moléculas triatômicas com elétrons não ligantes, nós vamos usar o exemplo da água, que aqui nós temos agora o oxigênio como um átomo central e os 2 hidrogênios ao redor dele. Nós vamos perceber que os oxigênios eles possuem 6 elétrons em sua camada de valência, não é?
E agora os elétrons do hidrogênio são apenas 1, e eles vão fazer o compartilhamento, ficando dessa forma. Repare que os hidrogênios estão estáveis, o oxigênio também está estável, seguindo ali a teoria do octeto, mas sobraram 2 pares de elétrons desemparelhados ao redor do oxigênio. Então agora, esses pares de elétrons desemparelhados também causam repulsão nos pares de elétrons que são ligantes ali, entre oxigênio e hidrogênio. E essa repulsão entre eles vai formar agora uma geometria que ela é angular. Repare aí, ó, que por causa da repulsão, o ângulo agora entre as ligações é um ângulo de 104,5 graus, formando então um ângulo. Nesse caso, nós temos aqui uma geometria que ela é angular. Moléculas tetraatômicas, que possuem 4 átomos, elas vão ter um átomo central e 3 átomos ao redor delas. Então, nós vamos usar aqui, primeiro o exemplo dos 100 elétrons não ligantes, nós vamos usar aqui a molécula do BH3. Nós vamos perceber que o boro ele fica estável com 6 elétrons em sua camada de valência. Ele não respeita a regra do octeto, ele é uma exceção à regra do octeto. Então, nós temos aí o formato. O boro está ali como átomo central e os 3 átomos de hidrogênio ao redor dele. Nós sabemos que o boro tem 3 elétrons em sua camada de valência e vai estabilizar com 6. Então, eles fazem as ligações e não sobra nenhum parzinho de elétron não ligante. Então, agora eles vão se repelir, né? Os elétrons, as nuvens eletrônicas ali ao redor do átomo central tendem a se repelir, buscando a maior estabilidade, e aí eles vão ter esse formato aqui, fazendo ali um distanciamento entre eles no ângulo de 120 graus, formando então uma geometria que é trigonal plana. Quando eu pego agora moléculas tetraatômicas com elétrons não ligantes, que é o caso da amônia, nós vamos ver que a geometria ela vai ser modificada. Vai perceber que o nitrogênio ele tem 5 elétrons em sua camada de valência e ele precisa de 3 para chegar ao octeto, então ele faz suas ligações com o hidrogênio e ainda sobra um parzinho de elétron não ligante. Então eles agora vão se repelir, todos eles, tanto os elétrons ligantes quanto o par de elétron não ligante, vão se repelir para adquirir a geometria mais estável para essa molécula. E aí nós percebemos que ela empurra, né, esse parzinho de elétron desemparelhado não ligante que está ali em cima do nitrogênio, ele empurra os demais, as ligações de hidrogênio, e acaba empurrando o hidrogênio para formar ali um ângulo de 107,8 graus entre eles, adquirindo então uma geometria que a gente chama de piramidal. Quando nós trabalhamos com moléculas pentaatômicas, nós temos o seguinte, trouxe aqui 2 exemplos, e nós vamos ver também quando não tem elétrons não ligantes. Quando não tem elétrons não ligantes, nós vamos usar o caso do metano aqui, nós temos aí o carbono, que tem 4 elétrons em sua camada de valência, é circundado por 4 hidrogênios. Fazendo as ligações, veja que não sobra nenhum par de elétron não ligante, e aí nós temos então uma geometria que é chamada de tetraédrica, e o ângulo entre as ligações químicas ali, ele é de 109 graus, aproximadamente. Resumindo o que nós vimos até aqui, ficaria dessa forma. Lembra que quando só temos moléculas diatômicas, a geometria ela é linear. Agora, quando nós temos moléculas mais complexas, que possuem um átomo central, um resumo fica dessa forma. Se você tiver 2 átomos ao redor do átomo central, sem elétrons não ligantes, a geometria ela vai ser linear. Você tem os 2 ali do lado, não tem elétrons não ligantes, nós teremos então uma geometria que é linear. Se tiver elétrons não ligantes, esses elétrons não ligantes empurram esses átomos, formando então um ângulo. Então, nós teremos ali uma geometria que vai ser angular. Quando nós temos 3 átomos ao redor do átomo central sem elétrons não ligantes, eles vão se posicionar de forma que vão ocupar ali aquele ângulo de 120 graus, formando então uma geometria trigonal. E quando nós temos elétrons não ligantes, esse par de elétrons não ligantes, ele empurra os 3 átomos. Então, empurrando esses 3 átomos, diminuindo o ângulo entre eles, a separação entre eles, forma então uma geometria que é piramidal. E quando nós temos 4 átomos ao redor do átomo central, não vamos ter elétrons não ligantes nesse caso, então nós teremos ali uma geometria que ela é tetraédrica, né? Como é o caso ali do metano e as ligações que o carbono faz sempre quando faz suas ligações simples, adquirindo aí uma geometria tetraédrica.
Esse aqui foi um resumo da nossa aula de geometria molecular. Espero que vocês tenham gostado e daqui a pouco iremos para mais aulas.